Ô Jardim, o Cássio, ele deu uma entrevista à TV Globo falando sobre todo esse processo dele. Hoje a gente vê aqui uma grande atuação dele, mais uma, né? E ele comentou sobre uma conversa que teve contigo para perder um pouquinho de peso. Como que vem sendo esse processo do Cássio, uma liderança, já conquistou muita coisa no futebol, tem uma certa idade e vem trabalhando aí com muita vontade para fazer esse Cruzeiro chegar nos seus objetivos. Eu sinceramente eu não conhecia muito o Cássio quando cá cheguei, porque também nunca tinha trabalhado aqui no Brasil. Mas conhecia o Vítor Pereira e terei informações com ele sobre o jogador e ele deu-me as melhores informações. E depois, quando comecei a trabalhar, achei que ele estava acima do peso e tive uma conversa muito sincera com ele. Se ele quisesse prolongar a sua vida desportiva, se ele quisesse voltar outra vez a um bom nível, porque na altura eu não estava muito bem, e ele abraçou a ideia e fui um campeão. Ele foi um campeão, ele perdeu quase 10 quilos e as pessoas dizem-me que ele está na melhor forma dos últimos 6, 7 anos e eu fico satisfeito. Com certeza que o trabalho do treinador de guarda-redes também é muito importante, mas principalmente a capacidade dele pessoalmente conseguir fazer este esforço com a idade que ele tem, ter um compromisso não só com o treinador, mas com o clube, com os colegas, com ele próprio. E por isso vimos um Cássio em grande forma e parece uma criança. Eu costumo dizer, ele agora já não tem 37, ele tem só 30 ou 29, que ele está muito bem. Cássio, queria que você falasse um pouco da tua atuação no jogo de hoje, né? Você já falou um pouquinho ali na saída do gramado, mas no fim foram 2 defesas muito importantes. Que grande fase vive Cássio? Tô feliz por ajudar o time, né? A gente tá jogando, a gente não tem uma noção de como... do grau de dificuldade de defesa e no contexto geral, mas feliz pela vitória, né? A gente conseguiu ganhar, nós nos cobramos muito, porque o primeiro tempo contra o Vitória não foi um primeiro tempo bom do nosso nível, e a gente acabou não jogando tão bem, conseguiu a vitória, fazer os gols, claro, mas a gente acabou dando muitas oportunidades. Eu acho que hoje ali no final teve essas defesas, mas no restante do jogo a equipe muito sólida, sabendo o que queria fazer, muito bem treinada pelo professor e muito bem organizado, e a gente, acho que é um conjunto, né? O Cruzeiro, de repente hoje eu consigo fazer defesas, é o Caio fazendo gol, é o Matheus fazendo grande jogada, é o Fabrício. Então o importante é isso, é o conjunto, a gente não pensar na individualidade e sim saber que o nosso conjunto é muito forte. Ô Cássio, até pegando o gancho da entrevista que você deu para a Globo, você falou sobre o Jardim, né? E ele comentou isso na entrevista, da conversa que vocês tiveram, de você chegando a perder aí uma quantidade legal, ficando numa forma física legal, e eu queria que você recapitulasse todo esse processo até chegar nesse nível que você apresenta hoje aqui. Primeiro, ele chegou numa fase, nunca é bom quando muda o treinador ter alguma coisa errada e as coisas não estavam acontecendo bem pra gente. Nós estávamos numa fase que as coisas não iam bem, teve a chegada do professor Jardine e eu acho que ele sempre foi muito honesto comigo, muito franco. As questões do que ele esperava de mim, mas o mais importante foi que ele me passou muita confiança. Independente de questionamentos e situações, eu acho que o jogador de futebol, quando sabe que tem um treinador que está ali com você, independente da situação, eu podia jogar e não ir bem, as coisas podem acontecer que são coisas de futebol, mas ele me passou muita confiança naquele momento, acreditava em mim, no meu trabalho, conhecia. Eu acho que ele era muito amigo do Vítor, o VP, que foi um grande treinador também, que eu trabalhei, um cara excepcional. E a gente conversou muito, ele me falou algumas coisas, foi muito honesto comigo e a gente teve uma conversa franca e eu acho que é isso, é ser honesto e normalmente às vezes as pessoas nesses momentos fazem o mais fácil, que é tirar ou fazer o que está acontecendo. Ele não, ele foi muito franco, honesto e na minha parte é sempre fazer o melhor por ele, porque além de ser um grande treinador, eu acho que ele é um grande gestor, um cara que tem ajudado muito o Cruzeiro, mas é uma grande pessoa, uma pessoa que é muito franca e honesta e eu acho que é uma das qualidades que mais admiro nas pessoas. Agora, Cássio, quando a gente olha Palmeiras e Flamengo jogar e ganhar, parecem times inalcançáveis, né? Mas o Cruzeiro parece recusa acreditar nisso. Vai ganhando, vai ficando na cola. O quanto que vocês vê de possibilidade de conseguir chegar nesses times, de ainda brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mesmo com 2 times fortíssimos à frente e que vão cada rodada confirmando os pontos?
Olha, acho que primeiro é trabalho. A gente sabe que as equipes têm uma pontuação à frente da gente, tem um jogo a menos, mas a gente tem que fazer nosso trabalho, né? Acabando o brasileiro, a gente também tem uma competição que é a semifinal, que é muito importante, mas lógico, hoje o foco é 100% no brasileiro. E eu acho que é isso, né? A gente não tem muito o que olhar os outros resultados, temos que fazer essa parte, que o primeiro é tentar ganhar, porque a gente não pode perder ponto, até porque tem rodadas que as equipes que estão abaixo da gente têm ganhado e a gente tem que dar uma resposta também, porque a nossa meta é o G4, classificar diretamente, levar o Cruzeiro para a Libertadores. E como eu falei na entrevista antes, acho que nós ganhamos as partidas, tem que contar com resultados negativos das duas equipes. Acho que o Cruzeiro esse brasileiro tem disputado lá na frente, e se for pegar os jogos, ganharam de equipes como Flamengo e Palmeiras, que são equipes que já vêm há, 5 anos fazendo isso, brigando, e o Cruzeiro vem. Na minha opinião, eu acho que vai ser uma rotina isso, pelo planejamento, pela diretoria, pelo que a gente tem visto no dia a dia, com times fortes, times competitivos do Cruzeiro. Então é legal, né? A gente fica feliz porque tem muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, e mostra que é um time de homem, um time que respeita o Cruzeiro, porque lá no começo da temporada a gente não começou bem. E as coisas não foram bem. É o mesmo time que está hoje brigando aí, então tem muito respeito pela instituição e a gente fica feliz de estar nessa situação. Muito bem. Uma vitória importantíssima do Cruzeiro, e eu sei que hoje é aquele dia que o Cruzeiro vence. A gente faz alguns comentários, algumas observações para que alguns erros não aconteçam, que possam prejudicar o Cruzeiro mais para frente. E muita gente vai chegar e falar assim, pô, mas você reclama de tudo. Não, não é isso. E voltando àquela frase que a gente sempre fala aqui na Cruzeiro Esportes. Não é porque venceu que quer dizer que tá tudo certo, e não é porque que perdeu que quer dizer que tá tudo errado. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, não tem nada que falar da escalação. Acho que o Leonardo Jardim entrou com o que tem de melhor, né? Tirando aí, igual o Deleão falou, o Wanderson, que tá machucado, que a gente sabe que é o homem de confiança dele. E o Cruzeiro, no primeiro tempo, para mim, nós encontramos muita dificuldade pela forma que o Mano Menezes colocou o time do Grêmio em campo. O Grêmio tinha a primeira linha de 5 jogadores, a segunda linha com 4 e apenas um jogador um pouco mais avançado, que era o Carlos Vinícius. E quando o Cruzeiro ultrapassava o meio campo, Deleon, ele se compactava de uma forma que num espaço curto um espaço curto tem os 10, 11 jogadores do Grêmio estavam ali. Então sim, o Cruzeiro teve muita dificuldade na construção pelo fato do Grêmio jogar todo fechadinho ali atrás. Mas isso é uma coisa que às vezes é bom acontecer, para o Cruzeiro tem que saber criar outras situações quando esse tipo de jogo acontecer. Porque quando o jogo está aberto e tal, aí o Cruzeiro consegue, né, criar muitas vezes, igual como no começo do segundo tempo, quando o Grêmio tentou vir para cima, o Carlos Jorge 2 vezes lá, cara a cara com o goleiro, meteu uma bola na trave, aí favorece um pouco mais o futebol do Cruzeiro. Mas quando está mais fechadinho ali, a gente vê realmente um pouco mais de dificuldade na equipe do Cruzeiro, que consegue chegar ao gol com uma bola parada, para poder quebrar ali o sistema do Mano Menezes, que precisou mudar a forma de jogar, e aí, a partir daí, o jogo passou a ficar mais aberto. Realmente hoje não foi aquele jogo de se encher os olhos, pô, que bela atuação do Cruzeiro, mas o importante nós conseguimos, que foi a vitória, e foram os 3 pontos. Mas tem algumas coisas que eu fico um pouquinho preocupado mais lá pra frente. Eu tenho sentido, não vou nem falar que jogou mal, tá? Mas eu tenho sentido o Lucas Silva muito cansado, velho. Sabe? Você vê que às vezes o cara tá querendo, mas ele tá, fisicamente no limite. O Lucas Silva, eu sinto que tá assim. Às vezes até o próprio Lucas Romero, não sei como é que a gente faz ali pra poder dar um descanso, pra poder rodar um pouco mais, né? O elenco do Cruzeiro nesse sentido. O Jardim seguiu aquele padrão dele, Adelion, de segurar um pouquinho para poder fazer. Deixou os 27. Para poder fazer as alterações ali no time do Cruzeiro, coisa que a gente já viu que é meio que padrão, né, cara? Vamos dizer assim. E no segundo tempo o jogo ficou um pouquinho feio mesmo, porque o Grêmio fez um monte de alteração, tirou lateral, colocou atacante. O Cruzeiro também fez a mesma coisa, o jogo ficou um pouquinho feio, mas no final das contas o Cruzeiro conseguiu o seu objetivo, que era a vitória, que era vencer, que eram os 3 pontos. Mas só mais uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, e eu vou reforçar o que o Deleon falou. Por que eu acho que o Jardim está sentindo tanta falta do Wanderson? É porque, cara, às vezes ele não era o melhor apoiador no ataque, mas para recompor, para marcar, não tinha o que falar do Wanderson. E isso não é uma crítica, tá, gente?
É um comentário porque eu acho que o Arroio precisa corrigir, melhorar, aperfeiçoar nisso, pra gente não ficar tão exposto. Porque eu acho que ele apoia, que ele marca, ele faz que ele parte pra cima muito bem, mas no esquema do Jardim ele tem que voltar para recompor também. E ele precisa melhorar essa marcação. Na cobertura, nós tivemos aqui umas 2, 3 situações que o Marlon ficou livre ali para poder fazer o cruzamento num erro de marcação ali do Arroio. Mas eu acho que o Jardim ele vai conseguir consertar tudo isso aí. E domingo, né, no Mineirão, diante do Fluminense, a gente já espera o mesmo Cruzeiro com aquela postura que teve diante do Vitória. Hoje o Grêmio veio para segurar o Cruzeiro mesmo, né? E o Cruzeiro conseguiu achar um gol de bola parada. E aí no segundo momento eu até fiquei surpreso com o Mano tirando lateral, botando atacante, tirando volante, colocando meia. E parabéns aí aos jogadores do Cruzeiro que conseguiram segurar o resultado. Agora o Jardim, vamos às vezes ali, igual por exemplo, precisou sair o Lucas Silva, precisou sair o Romero. Põe um outro diferente ali. O Eduardo até que não tem nada para reclamar não, tá? Mas vamos às vezes fazer uma opção diferente. Dito isso, bora pra cima do Fluminense no domingo, Guilherme. O Cruzeiro precisará fazer uma mudança na equipe para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro de 2025. Um dos titulares está suspenso e não poderá atuar contra o Fluminense no domingo pela 33ª rodada da competição. Trata-se do volante e capitão Lucas Silva. O meio-campista entrou em campo diante do Grêmio nesta quarta-feira já com 2 cartões amarelos. Ainda no primeiro tempo da partida em Porto Alegre, ele recebeu o terceiro, após cometer uma falta para interromper um contra-ataque do adversário, e com isso, cumprirá a suspensão automática. Para ocupar a vaga deixada por Lucas Silva, o técnico Leonardo Jardim tem como principal alternativa o meia Eduardo. Outra opção é o volante Japa, que também foi utilizado recentemente no duelo contra o Vitória, e pode aparecer como concorrente direto pela posição. E aí galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!